Agora vamos falar um pouquinho do assunto aí que você está encabeçando bastante isso na sua área, que é a integração lavoura-pecuária. Explica aí o que seria isso para quem está nos assistindo aqui, para entender, de modo geral, o que é isso. Tá, começando um pouquinho da história, né? Eu entrei na Unesp Botucatu em 2011. Quando eu cheguei na Unesp, eu já fui convidado, né, a participar do grupo de pesquisa de integração lavoura-pecuária. Tem o professor Siniro Costa, o professor Paulo Meirelles e o Cruciol, né? Era um grupo de pesquisa para poder validar a questão da integração lavoura-pecuária. Aonde entrou meu papel nessa história? Como zootecnista e mexendo na parte de nutrição, eu entrei no grupo para poder fazer a validação da parte de alimentação. Porque o que acontece? Integração lavoura-pecuária, né? É integrar a lavoura com a parte da pecuária. A maioria dos estudos de pesquisa, até nessa época de 2010, era sempre baseado o quê? Consórcio de uma cultura, vamos ter o exemplo, milho com a braquiária, né? Tinha as áreas de avaliação, você sabia quanto produzia de pasto, quanto produzia do milho ou a soja, tá? Só que o animal não estava no sistema. E aí, a ideia da pesquisa desse projeto foi o quê? Validar o sistema de integração lavoura-pecuária, mas com o animal. Tá? Como a grande dificuldade, a gente pensando em bovino, né? Áreas grandes, conseguir colocar o animal nessa validação, esse projeto foi com ovinos. E aí, Foi com ovinos o com projeto. ovinos. A validação era um sistema de integração lavoura-pecuária e a gente trouxe os cordeiros para validar essa parte de produção animal. Tá? Era um projeto do Cristiano Magalhães Paris, que era ele estava fazendo doutorado nessa época, né? E aí até que a gente comentou que vamos falar, o diferencial do aluno que a gente acaba buscando, né? Ele veio de Ilha Solteira, trabalhava com integração lavoura-pecuária e teve essa demanda, porque até então ele validou um sistema de integração, mas sem o animal. Certo. O doutorado dele já veio a ideia, não, vamos validar com o animal. Como as áreas não são grandes, a gente conseguiu validar o quê? Com o cordeiro no sistema. E aí foi bem interessante. Essa linha de pesquisa já tem mais de 10 anos que a gente tem feito, né? A questão do ovinos. O primeiro ano a gente validou o sistema de braquiária em sistema de produção de silagem de milho. Então, produzia no consórcio, né? E validava o animal depois da colheita dessa silagem. Essa área que sobra, que vai voltar para o pasto, aí entrou o cordeiro para a gente validar. Né? E aí a gente tem esses trabalhos publicados, né? A questão da produtividade em termos de ganho, né? O Walter trabalha na área, sabe? Em termos de semi-confinamento, a gente conseguiu ganhos acima de 180 gramas por animal, mas com custo muito baixo, né? E aí, na sequência de trabalho, a gente só foi evoluindo o sistema, né? Tanto que a gente precisou entrar no sistema soja. Vamos validar a soja? Né? E sempre ovinos no sistema. Áreas pequenas, dividida por tratamentos e o animal validando. E aí, o que a gente chegou? A gente chegou em um ganho aí próximo de 250 gramas. Excelente. Muito próximo do confinamento, Excelente. mas validando. Por quê? Se a gente tem um sistema de semi-confinamento, né? A gente tem que ter a contrapartida. E aí a gente validou o confinamento junto, né? O que era o nosso controle? Era o confinamento. Então, animais contemporâneos em confinamento ou em semi-confinamento. O confinamento chegou próximo dos 300, né? E o semi-confinamento de 240, 250. Ou seja, mas e o custo? A diferença é muito pequena para justificar o custo confinado. Custo daí, tá? E aí o quê? Para o produtor, diminui a estrutura. Só um pouquinho. Você falou, validamos, tá? Não. Explica como você validou. Como é isso, entendeu? Quando você punha a soja, explica o processo. Para entender isso daí. Tá. Basicamente, a cultura da lavoura é o que entra no início, pensando nesse consórcio. Então, foi plantado milho, tá? Com o sistema da braquiária junto. Então, pensa naquele produtor que tem uma área degradada. Ele precisa reformar essa área, tá? O milho entrou em consórcio com a braquiária. Plantou milho. Milho para silagem. Milho para silagem. Tá? O sistema de consórcio, a gente consegue introduzir o capim junto do plantio. Tá? Basicamente, o que é? A gente consegue, na linha do milho, misturar uma semente de capim junto com adubo e já faz junto. Tá? E hoje a gente tem tecnologias para segurar, vamos falar, o crescimento desse capim para não atrapalhar o milho. Tá? Você faz... Para não ter concorrência. Para não ter concorrência. Na verdade, é a tecnologia.
Porque se você chegar para um produtor de milho e falar que ele tem que colocar, vamos falar dos mais antigos que não tem a tecnologia, falar, viu, você tem que botar braquiária no meio do seu milho que vai ficar melhor. O que ele vai fazer? Não, você tá louco. O meu milho vai cair a produção. A vida inteira eu combati esse milho no meio do meu milho que me atrapalhou a produtividade. Você quer colocar um capim dentro do sistema? E aí que veio a pesquisa para a gente validar. Então, como eu estava comentando, a parte da integração lavoura-pecuária já estava validado o sistema de como plantar esse milho, como colocar braquiária no sistema, para a gente ter a máxima produtividade, tá? Essa silagem, então, a gente colheu essa silagem, produziu o silo, e esse silo que entrou no sistema da alimentação dos animais, tá? Parte foi para o confinamento e parte ficou para o semi-confinamento. Só que no semi-confinamento a gente tinha esse pasto, Sim. que é a questão de aproveitar o que vem da lavoura. Fala assim, o pasto daquilo que foi colhido o milho, ficou Isso. aquele pasto. Vira uma segunda safra. Certo. Porque normalmente o que a gente trabalha? Na lavoura, trabalha com safra, safrinha, né? Dependendo do sistema, se for de irrigação, pode ter até 3 safras no ano. Tá? Nesse caso, a gente está trabalhando na safra com uma cultura de grão e a safrinha, em vez de voltar uma outra cultura de grão, entra o animal no sistema. Você está colhendo carne. Está colhendo carne. E aí, o pasto está lá. Quanto que esse pasto vai retornar em carne? Porque se chegar para o produtor, que ele está acostumado só com o grão, ele vai falar, viu, se eu botar meu animal lá, quanto que isso vai me dar de retorno? Será que não vale a pena eu voltar ao grão? Então, a pesquisa veio para validar isso. É porque ele fala assim, eu posso pôr animal, beleza, mas e se eu fizer outra safra, né? Aí você fez essa comparação. Por isso a validação. Porque até então a gente tinha o quê? Produzia, tinha o pasto, conseguia medir a produtividade do pasto, a bromatologia do pasto, qual que era a qualidade que estava aquele pasto, mas o animal não estava lá. Quanto aquele pasto poderia gerar em carcaça, em carne. Ou seja, a colheita seria realmente em produção animal. E aí que veio esse sistema de validação, entendeu? Nesse sistema, a gente procurou o quê? Trabalhar com um sistema para ver desempenho, custo, principalmente o custo, porque é isso que acaba, vamos falar, fechando a conta. No fim do dia, Porque não adianta a gente falar, não, produziu, ganhou os 240, mas qual foi o custo dessa validação? Você reduz o custo, diminui a necessidade de ter infraestrutura, né? Você não precisa ter o confinamento fechado, com o coxo, não precisa ter a validação de um trator para fazer essa batida, para passar no coxo, né? E assim... É uma forma de levar isso para o produtor, né? Limpeza de galpão, que é um trabalho danado. Cama, né? A questão desses animais estarem juntos no sistema, né? Porque o ovino ele está acostumado com o quê? Com o pasto. Você está trazendo um estresse de trazer para o confinamento, né? Não que a gente não trabalhe com confinamento, isso a gente tem que deixar claro. Mas é dar oportunidade de realmente dar alternativas para ter essa escolha, né? Para quem realmente vai trabalhar. Mas então essa integração pode dizer o seguinte, um cara que tem um pasto degradado é uma opção fantástica para ele. É espetacular. Né? Porque se ele falar assim, não, você só tem que arrumar isso aqui, ele vai falar, puta, mas vai ficar muito caro. Mas assim, eu falo, né? Às vezes a gente dá as palestras, a gente comenta com o pessoal, né? Eu comento. A integração lavoura-pecuária, ela veio para salvar a pecuária, tá? É um caminho sem volta. A questão de um pasto degradado hoje, qual que é o custo desse pasto para se reformar? A gente fala em 4 mil, 5 mil, 8 mil, e aí? Ok, a gente consegue formar um pasto com boa produtividade, mas isso daí vai ter que, vamos falar, ser diluído no sistema. Quando a gente traz a lavoura para o sistema, ela vai se pagar. Pode ser que o grão não traga lucro, mas ela vai deixar o pasto formado. Tá? Isso. E é isso que a gente tem trabalhando. Você formou o pasto. Porque... O que acontece? Custo zero. Mesmo que você tenha um pequeno prejuízo, vamos falar, na produção do grão, não consiga ter a produtividade do que uma área que já está consolidada, mas se ele se pagar, e mesmo que ele tenha esse prejuízo, o pasto está formado. Saiu barato. E aí quem vai pagar essa conta é o que você vai produzir na área. Então, assim, tem investimento? Tem. É alto esse investimento? Não, não é porque se paga.